Ele não é santo feito de barro, mas
Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tudo aparecido, e tudo se cumprido. Ao fim da peleja, com sua igreja, ele vai morar. Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz seja convosco. Eu desejo a você aquela paz que Jesus saudou aos seus discípulos, aos seus amigos, após o último dia de sua ressurreição, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele esteve assentado com os seus amigos e os discípulos. E ele disse: paz seja convosco. E essa paz que excede a todo entendimento, que nesta manhã eu quero saudar a todos os meus amados amigos, irmãos, ouvintes, pois eu estou aqui nessa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo para anunciar as palavras que provavelmente hão de acontecer. As palavras que estão escritas, elas são para nosso aviso. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, e é proveitosa para corrigir, a fim de que todo homem seja aperfeiçoado por Deus. Então a Bíblia fala que Jesus ele nos deu da tua paz. Ele disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, mas a minha paz eu vos dou. A paz que Jesus nos dá excede a todo entendimento, não é comprada, não vem por substâncias de álcool, de droga, de cigarro, não vem por possuir bens. O poder de compra e venda não traz a paz que Jesus nos dá. O poder de se embebedar não traz a paz que Jesus nos dá. Por isso Jesus falou: a minha paz eu vos deixo, ela é de graça. Embora que muitos insistem em pagar para receber uma falsa paz, e estão até financiando a sua ida para o inferno. Muitos estão indo para o inferno porque estão financiando a sua ida para o inferno por causa do pecado. O pecado é uma das causas maiores em que o homem tem rejeitado a Deus. A cruz de Cristo foi levado ali todo o pecado, porém o homem insiste em caminhar coberto com seus pecados. Jesus ele fala em Mateus, em Lucas capítulo 21, versículo 34: olhai por vocês, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, porque em todo tempo e orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus ele falou assim: olhem por vocês mesmos, para que vocês possam ser encontrados dignos quando o Senhor vier, porque o vosso coração não pode ser encontrado em glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida. Olha a instrução que Jesus nos dá. Essas instruções ele nos advertiu acerca da sua segunda volta, acerca do arrebatamento. Ele nos advertiu. Jesus nos deu a sua advertência.
Pois Jesus ele nos advertiu a guardar o nosso coração. A guardar nosso coração, porque ele é a entrada e saída da vida. E aqui Jesus está falando: olhar por vocês para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias e de embriaguez. Sabemos que a glutonaria é as cumulâncias absurdas, a gula, a embriaguez. A Bíblia fala e dos cuidados da vida, de tudo isso o homem tem que ter cuidado. O homem tem que ter cuidado de sua embriaguez, de suas glutonarias, de suas idolatrias. A saber de todo pecado, o homem tem que ter cuidado, porque a sua alma ela está sendo cercada por cordéis da morte, em que a Bíblia fala, cordéis da morte nos cercaram. E que são esses cordéis, essas cordas? São simplesmente o pecado que seduz e alcança o coração do homem, trazendo a ele o prazer. E quando você sente o prazer no pecado, você já está cercado pelos cordéis da morte. Quando você tem o prazer no seu pecado e você sente bem dessa forma, você já está cercado pelos cordéis da morte, você já está amarrado, os seus pés estão sendo arrastados para as profundezas do abismo, em caminhos tortuosos, em caminhos de trevas. E por isso Jesus falou que nós devemos nos preocupar, porque virá um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O diabo tem lançado os seus laços para levar multidões a arrastar para o inferno. O diabo tem armado os seus laços e tem lançado no coração do ser humano, levando multidões à vida imoral, levando multidões à vida de sodomismo, à vida dissoluta de embriaguez, à vida de destruição, avarento, só pensa nesta vida, só almeja as coisas dessa terra, e por isso são os mais miseráveis desta vida. Assim coloca o apóstolo Paulo numa das suas escritas, que ele escreve dizendo: aqueles que buscam, ou seja, almejam somente por esta vida, aqueles que desfrutam somente desta vida, não acumulam com Deus, são os mais miseráveis diante de Deus nessa terra. Nós vivemos este momento de evangelho anátema, pessoas que vivem somente pelos prazeres do pecado, se esquecendo que um dia vão ter que prestar conta com Deus. Estão se esquecendo que um dia vão ter que estar diante de Deus para prestar conta de suas obras, quer sejam elas más, quer sejam elas boas. A Bíblia fala que de maneira que ninguém se escapará. Você pode ver a Bíblia em Apocalipse 20, você vai ver que ninguém vai escapar. Você pode ler a Bíblia em Apocalipse 22, versículo 15, você vai ver que ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar do grande ira, do grande dia da ira de Deus, do grande dia do juízo de Deus, não vai escapar. Tanto é que quando você vê em Apocalipse 22, versículo 15, não escapa os injustos, não escapa os cães, que são falsos pastores, não escapam os idólatras, não vão escapar os feiticeiros. Então, naquele grande dia, Deus trará à tona e Ele vai pedir contas de toda a obra que o homem fez, quer seja boa, quer seja má. Da sua ignorância, Deus vai pedir conta, porque nós temos hoje a palavra de Deus que nos instrui a se encontrar com Deus. Só que, porém, muitos têm rejeitado as instruções de Deus, ou seja, têm sido ignorantes. Não querem conhecer a Deus porque sabem que há uma cobrança de praticar. Não querem buscar a Deus porque sabem que certamente vão ter que abandonar a sua vida imunda de iniquidade, porque sabem que não vão poder mais se deter em caminhos de perdição. Jesus nos deu muitas instruções para que ninguém venha descer o abismo do inferno. Jesus nos deixou tantas instruções para que ninguém venha descer a perdição do inferno, e vemos muitos ainda assim sendo rebeldes. Lá em Apocalipse 22:15 fala: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os bêbados, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora os mentirosos,
ficarão de fora os beberrões, ficarão de fora os sodomitas, todos aqueles que amam a mentira e cometem a mentira. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia nos adverte. E você vê que o primeiro da lista são os falsos pastores, cães gulosos. Isaías, ele fala sobre eles. Na verdade, esses pastores são cães gulosos, que nunca se fartam, ou seja, o negócio deles é dinheiro. É campanha para arrecadar, para passar o final de ano bem. É vendas de bazares para poder fechar o mês bem. O principal do topo são eles. Agora, depois vem os adúlteros, vem os beberrões, vem os feiticeiros, ninguém vai escapar. Você vê que Deus é justo e ninguém vai escapar da ira de Deus. Jesus, ele diz: como que vocês pensam que vocês podem fugir da condenação do inferno? Essa é uma pergunta. Será que alguém tem a resposta para essa pergunta? Como você pode escapar da condenação do inferno? Levando em conta que uma vez que desceu ao inferno, não escapa mais. A única forma é você se deter dos caminhos que te levam para o inferno. A única forma de você escapar do inferno é você não indo para lá. É você se deter dos caminhos que te conduzem para lá. Porque se você descer para lá, você não vai escapar mais. Vai ser consumido diante da face de Deus. Vai ser atormentado dia e noite, não vai haver descanso. Não vai haver uma gota de água para te saciar por meio milésimo de segundo. Não vai haver protetor suficiente para você se proteger do fogo do inferno. Por isso, escapa hoje do caminho que te conduz à perdição. Foge da idolatria, joga fora essa cachaça, escapa da ganância, abandona a prostituição e imoralidade. Os ídolos estão cercando a tua alma como cordéis da morte para te levar para o inferno. Ídolos do futebol levando multidões para o inferno por causa de sua idolatria, por causa de sua divisão, por causa de sua inimizade. Facções, são verdadeiras facções que têm trazido ao homem divisão. Jesus, ele veio para trazer ao homem salvação e vida. E por isso, Jesus nos adverte de nossos caminhos e de nossos pecados. A palavra do Senhor, em Mateus, ela nos adverte em Mateus 24, em Lucas também, no capítulo 21, Jesus, ele está nos dando advertência para que nós tenhamos cuidado da nossa alma, para que quando chegar o dia, nós não estejamos desapercebidos, nós não estejamos despreparados, mas estejamos adornados, estejamos prontos para o dia de se encontrar com Deus. E assim Jesus fala: olhem por vocês. Muitos andam olhando uns para os outros, procurando um nos outros. Mas Jesus falou: olhem por vocês mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Nós vivemos um mundo em que a palavra de Deus não é a regra de fé. Nós vivemos um mundo que é assim: se fulano faz, eu posso fazer também. Ou seja, as pessoas usam a libertinagem de outra pessoa para usar de exemplo e praticar também. Mas se fulano faz, então por que eu não posso? Parecem meninos, são como os verdadeiros meninos, levados por todo tipo de vento, levados por todo tipo de vento estranho, ventos de iniquidade, ventos de imoralidade. Só que Jesus falou para nós olharmos para o alto, olhando para onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Se neste momento em que nós estamos vivendo, as pessoas olharem à sua volta, elas vão ter, o que mais vão ter são maus exemplos. Nos dias atuais, se as pessoas deixarem de olhar somente para o alvo, que é Cristo, para olharem uns para os outros e compararem uns com os outros, vão estar cercados de maus testemunhos, cercados de testemunhos maus. E é por isso que muitos estão caindo na fé, porque ficam vidrados, focados no que o fulano fez, no que o fulano deixou de fazer, e assim seguindo um caminho de corrupção. Só que aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre.
aqueles que olham para o Senhor, eles têm o cuidado da sua alma, para que eles não sejam tentados à perdição. Aqueles que olham para o Senhor, eles olham para o alvo, da onde vem o seu socorro, para que não sejam levados à perdição. E por isso que muitos hoje caem, estão caindo na fé e abandonando, apostatando, estão se entregando à perdição, porque deixando de olhar para o alvo que é Cristo, as pessoas olham para o caminho da perdição e seguem Ele. E a Bíblia é a instrução de Deus para salvar aquele que crê. A instrução de Deus é através da Bíblia. A instrução de Deus não é através do homem, é através da Bíblia. A instrução de Deus vem pela palavra, não vem por homens, não vem por líderes, mas sim pela palavra. O poder de Deus para salvar aquele que crê é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E nós devemos saber, o único que pode salvar é Cristo. E por isso a Bíblia fala, todo aquele que crê e permanecer será salvo. Ou é aquele que não crê, será condenado. Vemos o exemplo do povo israelita, Que é isso, menino? e por isso se perderam. Temos grandes exemplos. Distribuidora de carnes Moreira, Avenida Vicente de Março, ao lado do Mega. Temos grandes exemplos dentro da palavra de Deus. Pessoas que creram em Deus, mas não obedeceram e se perderam por não ter obediência ao Senhor Deus do céu. Em Tiago capítulo 22 diz: não sejam vocês somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Seja praticante de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela deve ser praticada. E hoje tem. É uma tolice as pessoas ficarem escolhendo na Bíblia o que elas querem ouvir, o que elas querem ler, o que elas querem praticar. Porque toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, proveitosa para corrigir, a fim de que todo homem seja aperfeiçoado por Deus para toda boa obra. Aí as pessoas se apegam só na palavra boa, só na palavra da vitória. Aí as pessoas se apegam só na palavra da conquista, só na palavra da prosperidade. A palavra da prosperidade é o evangelho de ladrão. A palavra da prosperidade na Bíblia você não encontra. Você encontra Salomão, o homem mais rico e próspero, pregando contra essa prosperidade terrena, dando instruções para que o homem não ame essa prosperidade terrena. E o exemplo maior que você vê é Jesus: não acumulem tesouros na terra, acumular tesouros com Deus. A terra você acumula tesouros, o ladrão te rouba, a traça destrói, a ferrugem consome, mas com Deus o ladrão não rouba e nem a traça nem a ferrugem destrói. E as pessoas não querem a instrução de Jesus, elas querem a instrução de Macedo. Não quer a instrução de Jesus, busca a instrução do Papa. O falso profeta do Papa vai te levar para o inferno com as suas heresias de perdição. O falso profeta do Macedo, do Malafaia, vai te levar para o inferno com as suas heresias de perdição. Confia neles para você ver. A Bíblia fala que aqueles que confiam na força do homem, malditos são aqueles que confiam na força do homem, faz da carne o teu braço. Nós temos que confiar em Deus. Por isso, Jesus fala para você colocar o teu coração nele e não estar cercado pelos cordéis da iniquidade que vão te levar ao abismo. Aqui Jesus fala: porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra aquele grande dia que está para vir. Vigiem vocês em todo o tempo. Então aquele dia virá como um laço. Que dia? O dia em que Deus trará o juízo a cada cidadão, a cada pessoa. Esse dia virá como um laço. Jesus, ele está advertindo para que o homem não se deixe e não se detenha no engano, porque vai vir como um laço. Você vai descer ao pó,
você vai descer a sepultura e você vai ser julgado por Deus e vai ser tarde demais para se arrepender. Você vai morrer em seus pecados, vai descer o abismo do inferno e vai ser tarde demais para se arrepender diante de Deus. Vai ser tarde demais para falar agora eu quero. Porque se você morrer em seus pecados, você está perdido. Não tem mais resgate pela tua alma. Após a morte segue a juízo. Essa palavra diz que o homem está ordenado a morrer uma vez. Vindo após a morte, o juízo de Deus. O homem morre, a sua alma desprende do corpo e ele é julgado por Deus para que Deus dê a ele o destino da sua alma. Você desce ao pó, a sepultura, a sua alma se desprende do corpo e vai diante de Deus, e Deus ele destina para onde vai a tua alma, baseado naquilo que você escolheu nessa terra. E por isso, meu irmão, é em vão você pensar que você vai descer um purgatório, a um lugar de expurgação de pecados, porque não vai. Você foi enganado. Não vai haver expurgação de pecado. O diabo te enganou. A tua religião te enganou. Não vai haver expurgação de pecados. A palavra de Deus fala que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é Cristo, veio para tirar o pecado do homem, do mundo. Jesus é o único que pode tirar o pecado do mundo. Se você morrer em seus pecados, não vai adiantar fazer missa de sétimo dia. Vão ser apenas pessoas fazendo ladainha. Vão ser apenas pessoas em vão, orando para um morto. Se você descer a sua sepultura, na sua embriaguez, no seu caminho de perdição, não vai adiantar fazer missa de sétimo dia. Vão ser apenas pessoas orando para mortos surdos que não podem ouvir. Eclesiastes, no capítulo 9, nos adverte Salomão, falando que aqueles que descem a sepultura não têm participação nessa vida. A sua memória entrou num esquecimento, nem os seus sentimentos têm parte, porque estão adormecidos. Até o seu ódio foi adormecido, até o seu amor foi adormecido. Eles não têm parte do que acontece sobre a face da terra. Já isso porque a Bíblia fala que é uma separação entre o mundo dos mortos, entre os que estão de lá e os que estão ao inferno. Não podem passar de lá para cá, não há comunicação porque estão separados por um grande abismo, onde na parábola do rico e Lázaro mostra um grande abismo de separação, do qual os que estão de lá não passam para cá. Então qual é a tua esperança que você tem? O que faz você pensar que você vai encontrar com Deus, sendo que você está até agora com seus caminhos tortuosos diante de Deus? O que faz você pensar que você vai se encontrar com Deus? O fato de Deus ser amor? O fato de Deus ser um Deus amoroso? Mas não confunda o amor com a justiça de Deus. Deus é amoroso todos os dias para conosco. Nós não fomos consumidos ainda, e a misericórdia está sobre nós para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Mas a Bíblia fala, após a morte segue a juízo. Lá em Salmos vai dizer, se o homem não se arrepender de seus pecados, Deus afiará a tua espada e o teu arco está aparelhado. Se o homem não abandonar a sua iniquidade de idolatria, a ira de Deus vai descer sobre ele. Se o homem não abandonar os seus pecados imorais, Deus trará a juízo as suas obras. Se o homem não abandonar seus caminhos de feitiçaria, Deus trará contas de suas obras. Pois o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é o lago de fogo e enxofre, a recompensa do pecador é o lago de fogo e enxofre. Por isso, em 2 Pedro capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 2, vai dizer, filhinhos, quem peca é do diabo, mas Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em João ele diz, aquele que a sua semente, a semente de Deus permanece dentro dele, não pode viver pecando. Mas qualquer que vive pecando nunca viu, nunca conheceu. E vemos que as pessoas não conhecem a Deus mesmo, porque quando se fala do que está escrito é uma loucura. É como se fosse assim, pregador, essa palavra não serve mais, ou seja, tem que rasgar ela, porque nós
não conseguimos viver ela. Só que essa Bíblia fala que os céus podem passar, a terra pode passar, ou seja, tudo pode ficar do avesso, mas a palavra de Deus não passa. O mundo pode viver do jeito que quiser, a palavra de Deus não vai mudar para dar ao homem legalidade e ao pecado. Pecado ainda continua sendo pecado. Idolatria continua levando ainda multidões ao inferno. Embriaguez é um dos maiores pecados que está levando multidões a rodo para o inferno. Por isso, cuida da tua alma enquanto ainda há tempo, porque para o lugar onde você vai não vai ter mais obras. Na sepultura não há mais indústria, não há mais ciência, não há mais arrependimento, não há mais oportunidade. Por isso Isaías adverte o homem a buscar a Deus enquanto ele pode achar. Por isso Isaías ele adverte buscar o Senhor enquanto ele está perto. Isaías adverte o homem a deixar os seus maus caminhos. E buscar o Senhor enquanto se pode achar é no dia que se chama hoje. Invocar a Deus enquanto Ele está perto, enquanto nós não estamos num abismo de separação de Deus chamado inferno. E por isso, esse grande dia, a Bíblia fala que é o dia que se chama hoje, é o dia em que Deus determinou aos homens em que se arrependam. Atos dos Apóstolos, Paulo fala no capítulo 17, Deus não levando em conta os tempos da ignorância do homem, Ele adverte, Ele anuncia a todos e em todos os lugares que venham a se arrepender de seus pecados. Porquanto Ele determinou um dia e Ele elegeu um varão a qual Ele há de julgar o mundo. Um dia específico para julgar o mundo. Jesus, o escolhido para julgar o mundo. Jesus será o juiz que há de julgar o mundo. Jesus será o juiz justo como um leão, virá para julgar a causa de cada um. A Bíblia vai dizer que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, Deus, Ele recompensa aqueles que buscam Ele. Mas quem dá recompensa ao pecado é o diabo. Quem dá recompensa àqueles que não buscam a Deus é Satanás. Por isso, nunca use prosperidade para poder comparar com Deus, para falar que é Deus, porque nem sempre é Deus que abre portas. Tem porta que o diabo está abrindo e pessoas falando que é Deus. Tem porta que são cordéis da morte para cercar a sua alma e levar ela para o inferno. O próprio Provérbios fala no capítulo 18, versículo 1, que todo caminho parece ser bom aos olhos do homem, até que pela palavra seja provado o contrário. E ele fala no versículo adiante: há caminhos que parecem ser bom aos olhos do homem, porém, fim desses caminhos são caminhos de morte. Veja, meu amado, que ofereceu proposta tentadora de prosperidade, de prosperar. Foi o diabo que ofereceu para Jesus. O diabo não ofereceu $1 milhão para Jesus, não foi 1 milhão, não foi 10 milhões, não foi nada mais, nada além do que ter domínio sobre todo mundo. Ele falou: eu te darei poder, todos os poderes eu te darei em tua mão, se prostrado me adorares. O diabo fez essa proposta para Jesus. Era muito mais do que uma riqueza, era muito mais do que uma mera propriedade, do que uma fortuna estimada de um homem mais rico da terra. É o poder da terra, o poder sobre o mundo. Jesus ele falou: somente o Senhor teu Deus adorarás, não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra foi usada pelo diabo também, está escrito. O diabo também usou a palavra, está escrito. Muitos usam a palavra igual o diabo, tentando a Deus. O diabo usou a palavra tentando a Jesus, e muitos fazem a mesma coisa, usam ela tentando a Jesus. Muitas vezes as pessoas acham que usando a palavra em defesa de seu pecado, ela está afrontando alguém, alguma pessoa, mas ela está afrontando a Deus, porque nós não somos donos da palavra. A palavra pertence a Deus, e muitas vezes você usando ela em sua defesa para viver pecando, você está afrontando a Deus. Toma muito cuidado com isso. Não usa a palavra de Deus como o diabo usou para dar legalidade ao pecado ou para enganar a si mesmo.
Porque o diabo tentou enganar Jesus e foi uma perda de tempo. E você tenta enganar a si mesmo, porém enganar a Deus é algo impossível. A Bíblia nos adverte que venhamos a se arrepender dos pecados. A palavra de Deus nos adverte que venhamos abandonar nossas iniquidades. O evangelho que Jesus pregou, o evangelho de remissão dos pecados. A remissão dos pecados só vem através do arrependimento. A remissão dos pecados só pode vir se o homem arrepender-se de seus pecados. E estar arrependido de seus pecados é o ato de estar pronto, decidido a abandonar aquilo que é diante de Deus reprovado. Todo pecado é reprovado diante de Deus. Não tem um grau menor e um grau maior, e que Deus não reprova. Mas, porém, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus ali está às portas, e a Bíblia fala que, como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias de Noé compravam, vendiam, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até a última hora, e não se arrependeram até a última hora, mas aproveitaram a vida, a vontade de seus pecados até a última hora. Assim será a vinda do Filho do Homem, assim serão os dias, as gerações da vinda do Filho do Homem. Ou melhor, a geração da vinda do Filho do Homem já está assim, comendo à vontade, se embebedando à vontade e caminhando para o inferno com passos largos, porque não querem se arrepender. São orgulhosos demais para não reconhecerem diante de Deus seus pecados. São soberbos demais para não reconhecerem diante de Deus os seus pecados. São muito de coração obstinado para não abandonar os seus pecados, mas estão buscando quem legalize o seu pecado. O Papa vai legalizar o seu pecado, o pastor da igreja de tal, fulana tal, vai legalizar o seu pecado, porém Jesus não vai. Jesus vai dizer a você: aparta de mim, vocês que praticam iniquidade, para o fogo eterno. É por isso que multidões buscam uma religião, porque uma religião te dá legalidade ao pecado. Uma religião te dá uma doutrina de homens, uma regra para você seguir, e você acha que está caminhando para o céu. Só que Jesus falou: se vocês não se tornarem como uma criança, jamais vocês vão herdar o reino dos céus. Em outras palavras, se o seu coração não se tornar puro como de uma criança, jamais vocês vão ver o reino de Deus. Jamais vocês alcançarão a salvação se não se tornarem como uma criança pura de coração. Procura no coração de uma criança uma luz, você não vai encontrar. Procura a mentira na boca de uma criança pura, você não vai encontrar. Procura o caminho de perdição de uma criança, você só vai encontrar inocência e fantasia, porque são puros de coração, porque ainda não tiveram contato com o pecado. E por isso Jesus falou: se alguém quiser herdar o reino dos céus, ele precisa tornar-se semelhante a uma das crianças. Precisa tornar-se semelhante a uma criança neste mundo. Nascer de novo da água e do Espírito é necessário, porque se não nascer da água e do Espírito, jamais herdarão o reino dos céus. O mundo está vivendo uma das maiores apostasias já vividas em toda a humanidade. Uma das maiores apostasias vividas em toda a humanidade, o mundo está vivendo agora nesse tempo presente. O mundo está vivendo uma apostasia terrível e muito grande. Por isso, meu amado, se você não se despertar agora, hoje, vai ser tarde demais. Será muito tarde para se arrepender. Será muito tarde para abrir os seus olhos do inferno, não é mesmo? Vai ser muito tarde para abrir os seus olhos do inferno. Fazer como aquele homem rico que desceu ao inferno, ergueu os olhos para cima, abriu os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão e se viu em tormentos. Vai ser muito tarde para se arrepender quando estiver no inferno. Vai ser muito tarde para se arrepender quando estiver no abismo. Não vai adiantar fazer missa de sétimo dia. Vai perder o tempo aqueles que rezam para os mortos voltarem.
Vou perder tempo aqueles que acendem vela, queimam velas, fazendo missa de sétimo dia. Para os mortos, não tem como expurgar o pecado de ninguém. Jesus pagou o preço para tirar o pecado de você, para tirar o pecado do mundo, daqueles que ainda estão vivos. Após a morte segue o juízo. Juízo de Deus é sem a misericórdia. O juízo de Deus será segundo a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que justiça e juízo é a base do trono de Deus. A base em que Deus usa para julgar o mundo é a justiça. É o juízo justo, a qual Deus julgará cada um segundo as suas obras. Em Apocalipse 20 vai dizer: cada um será julgado pelas suas obras. Já parou para pensar ser julgado pelas suas obras de acordo com o que você vive hoje? Já parou para pensar o que você receberia? Ser julgado pelas suas obras de acordo com o que você está vivendo agora? Você já reconheceu que você está vivendo como inimigo de Deus? Porque se não reconhece, meu irmão, é soberbo. Se vivendo em seus pecados não reconhece que eles estão te levando para o inferno, é soberbo. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. A Bíblia fala que Deus dá graça aos que são humildes, mas ao soberbo Deus, ele resiste. E Deus tem resistido os soberbos. Deus tem dado graça aos humildes, mas os soberbos, eles estão sendo resistidos por Deus. Deus está resistindo os soberbos. Deus está dando graça aos humildes para seguir adiante, mas os soberbos estão perecendo a cada dia mais e mais, sendo destruídos pelo seu próprio coração. Não se detém no caminho da iniquidade. Não se detém no caminho da idolatria. Não se detém no caminho de impiedade. Não se encontra em caminho de perdição. Não se encontra em caminho de idolatria. Não se encontra em caminhos imorais. Jesus vai pedir conta de todas as coisas. Jesus vai de trazer juízo de todas as coisas. Olha o que Jesus falou em Mateus, em Lucas capítulo 21. Em 34, Jesus fala: olhai por vós, para que não aconteça o vosso coração, para que o vosso coração se carregue de bebedeiras e de glutonarias, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós aquele dia. Qual que é aquele dia que Jesus falou que vai vir sobre os que se embriagam, sobre os que estão a se encher de glutonarias e de embriaguez? Jesus falou o laço da morte. Jesus falou o laço de condenação. Por isso se arrependa. Se hoje você olha à sua volta e consegue enxergar que há uma misericórdia de Deus, se arrependa. Se o dia que se chama hoje você abrir os olhos mais uma vez, cuida da tua alma para que você não venha abrir amanhã os olhos do inferno. Se arrependam, moradores, se convertam de seus maus caminhos, tornando-se para Deus, tornando-se para os caminhos do Senhor. Arrependam-se e torne-se para o caminho do Senhor, porque Deus é benigno. Nenhuma religião vai te livrar do inferno. Nenhuma religião vai te fazer escapar do inferno. O Papa não vai estar lá quando você precisar. Rogar a Rainha do Céu não vai ser um escape. Não vai adiantar rogar nem agora, nem após a morte a Maria. Vai ser perda de tempo e vai ser em vão, porque você foi enganado. A Bíblia fala para você orar ao Pai que está em oculto e Ele vai te ouvir. Mas se você rogar para a Rainha do Céu na hora da sua morte, você vai se perder no inferno. Você vai descer o abismo e ninguém vai tirar a sua alma de lá. Mas antes, no último dia, vai ser lançado um lago que arde com fogo e enxofre, e essa será a segunda morte. A advertência de Cristo, meu irmão, é para que ninguém peque. Jesus falou: não pequeis. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado junto de Deus Pai, e esse advogado é Jesus Cristo. Jesus nos dá a advertência: não pequem, porque o salário do pecado é a morte. Mas, porém, se alguém pecar, nós temos um justo juiz, e ele vai nos julgar, e ele vai julgar a cada um segundo as suas obras. Abandona o sodomismo, é caminho para o inferno. O diabo tem te enganado tanto com esse sentimento imoral. Abandone enquanto há tempo. Não seja como seus irmãos orgulhosos de Sodoma e Gomorra. Não seja você como seus irmãos adúlteros e imorais de Sodoma e Gomorra. Pereceram de tanto fogo que caiu sobre eles, sobrando e restando somente cinzas e pó, deixando Deus para exemplo daqueles que vivessem pela terra. E nós olhamos para a Bíblia e vemos que Sodoma e Gomorra podia ter escapado.
Sodoma e Gomorra podia ter abandonado a imoralidade. Nós vemos que Sodoma e Gomorra podia ter alcançado misericórdia, mas Sodoma e Gomorra amou mais o trocar de sexo, amou mais o sexo com parceiros do mesmo sexo, amaram mais este sentimento imoral do que a Deus, pelo que receberam também um juízo justo e duro sobre eles com fogo, a qual destruiu. Foram queimados, foram dizimados e reduzidos a pó e cinza para temor daqueles que vivem pela terra. Deus fez para o nosso exemplo. 2 Pedro capítulo 2 fala que Deus não livrou nem Sodoma e Gomorra, mas antes deixou ela em pó e cinza para o nosso exemplo. E Deus subverteu a geração de Noé ao dilúvio, deixando para o nosso exemplo, para que nós vivêssemos em temor diante dele. Deus não poupou nem os anjos, mas antes expulsou eles do céu, lançou eles de cima a baixo e estão subjugados. Então Deus deixou para o nosso exemplo. 2 Pedro fala, no capítulo 2, que Deus deixou para o nosso exemplo. E como foi no dia de Noé, em Mateus 24, versículo de número 36, Jesus fala, será também a vinda do Filho do Homem. Estão aí do mesmo jeito, comprando e vendendo, casando-se, dando-se casamento, ajuntando por fim de ano, ajuntando para passar bem o ano e festejar à vontade. Mas o que você tem acumulado diante de Deus para a eternidade, o que você tem acumulado vai te levar ao céu, ou você só tem para essa vida, só para passar esse mês? Os estoques que você tem é só para dezembro, ou você tem estoque o suficiente para com Deus, para uma eternidade junto com o Senhor? Porque essa é a verdadeira prosperidade. Jesus, ele nos adverte dizendo, não acumulem tesouros na terra, aonde a traça, a ferrugem consome, aonde os ladrões minam e roubam. Nem minam nem roubam, acumulem tesouros no céu, aonde a traça, a ferrugem não destrói. As pessoas estão fazendo como no dia de Noé, comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento, se embebedando, se fartando de comer, de se embriagar, fartando-se de casar, dando-se casamento, adulterando a vontade, a porta se fechando e as pessoas pecando à vontade, a porta prestes a se fechar para nunca mais ser aberta e as pessoas se lambuzando na iniquidade, e as pessoas virando o pecado como se fosse um gole de água, como se fosse um copo de água bem gelado. As pessoas estão bebendo o pecado, a iniquidade, bebem a iniquidade como se fosse um copo de água, pelo que estão causando uma sede ainda maior e um grande abismo ainda maior, porque um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Quanto mais pecado, meu irmão, a alma não se farta. A alma não se farta só com pecadinho. A alma não se farta só com a caixinha de cerveja. A alma, ela se sente sedenta cada vez mais e mais, com mais e mais pecado. A alma não se farta somente com um cigarrinho de maconha, mas a cada dia mais a pessoa tem que trazer uma dose maior para saciar sua alma, só que não sacia. Um abismo chama outro abismo, uma destruição trazendo outra destruição. Um abismo chama outro abismo, um adultério traz outro adultério, uma imoralidade mais imoralidade, as pessoas sendo cercadas pelos demônios, sendo cercadas por sentimento de perdição, sendo cercadas para serem lançadas no fogo ardente. Se arrependam enquanto ainda há tempo, endireitem os seus caminhos, preparem o caminho para se encontrar com Deus, preparai o caminho. João pregou, Jesus pregou, endireitai as vossas veredas, preparai o caminho para o Senhor. O caminho está preparado para o Senhor, o caminho está endireitado para o Senhor. É diferente o homem que tem os seus caminhos preparados para o Senhor e o homem que não tem. Porque o homem que tem se preparado para se encontrar com o Senhor, ele tem segurança e ele tem certeza, porque o Espírito de Deus testifica. Mas o homem que não tem depósitos com Deus,
que não tem reservas nenhuma com Deus, ele tem o medo, ele permanece dentro de si a insegurança, a dúvida, a confusão não provém de Deus, mas do diabo. O homem que tem depósitos com Deus, a sua alma descansa, a sua alma ela tem paz. Mas o homem que tem depósitos e reservas no inferno, a sua alma não descansa em paz. Mas é cercado por cordéis da morte, cordéis de perdição, cordéis que levam a sua alma à perdição. O que você tem acumulado para quem será? O que você tem acumulado será para Deus ou será junto do diabo? A quem você tem acumulado tesouros? Junto de Deus o Pai, ou você tem acumulado depósitos no inferno? Você vai colher o que você está acumulando. Está sendo acumulado brasas de fogo diante de Deus, em que trará justiça para serem lançados no inferno os imorais, os sodomitas, os beberrões, os idólatras. Os idólatras, eles torcem por mais uma partida de futebol, torcem para o seu ídolo. Mas porém Deus, ele não está sendo honrado nisso. Deus não está sendo honrado nessa idolatria. Isso é um verdadeiro culto a demônios, porque a adoração deve ser só para Deus. Você vê que a idolatria do futebol se tornou como se fosse uma religião na terra. Tem um ídolo que seria Deus, tem os cânticos que seriam louvor para esse Deus, e tem também as honras que não é para Deus, mas são para esses deuses com letra minúscula. E essa idolatria está levando a multidão à perdição do inferno, e não se despertam. Mas a Bíblia fala em 2 Coríntios 4, versículo 4, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho não resplandece no coração dos idólatras. O diabo cegou. A luz do Evangelho não entra no coração de uma pessoa, porque o diabo cegou o seu entendimento, endureceu o seu entendimento, te fez acreditar e acostumar com a mentira, te fez acreditar no pecado, que ele não vai ser julgado por Deus, e que Deus entende o seu coração. O diabo está te enganando. Deus não entende o coração. Deus não entende o coração. Deus, ele fala assim: enganoso é o coração do homem, mais enganoso é do que todas as coisas nesta vida. Deus não vai entender um coração enganoso, mas ele adverte a todos que se arrependam, que deixem os seus maus caminhos. Se você for guiado pelo teu coração, você vai ser guiado a um abismo do inferno. Se você for guiado pelo teu coração, você vai se encontrar em iniquidade, mas iniquidade de perdição. Se você for guiado pelo teu coração, você vai se encontrar em perdição de imoralidade, mais imoralidade. Não se deixe ser instruído pelo seu coração, porque ele é enganoso. E é mais enganoso que todas as coisas nessa vida. O diabo diz: siga o teu coração. Mas a Bíblia fala: maior é Deus do que o teu coração. Maior é Deus do que o coração do homem. E a Bíblia fala: coração perverso, aonde achará? A Bíblia fala: onde achará o coração 10 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, no ginásio Goiânia Arena, perto do estádio Serra Dourada. É gratuito. Participe. Realização Homicida, é o avarento, é o adulto. Perversidade, meu irmão, é iniquidade. O pecado, ele é perversidade diante de Deus, independente do nível que você qualifica esse pecado, porque diante de Deus não tem nível de pecado. O mentiroso é digno do inferno igual o assassino, segundo a Bíblia. O homicida, ele é digno do inferno igual o idólatra, segundo a Bíblia. O feiticeiro, ele é réu do inferno igual os crentes gulosos, os falsos profetas, segundo a Bíblia. Não há pecado menor, não há pecado maior. Há pecadores que estão caminhando para o inferno, independente da gravidade do seu pecado, independente se é lesbianismo, homossexualismo ou não, independente se é idolatria do futebol ou não, independente se é embriaguez ou não. Todos estão sendo levados à perdição do inferno, sendo enganados pelo diabo. Mas a Bíblia nos alerta: não vos enganeis, não se deixem ser enganados, porque aquilo que o homem semear na carne ele ceifará. Aquele que semear na carne corrupções, ele ceifará também corrupções. Aquele que semear na carne a iniquidade, ele vai colher. Você vai colher diante de Deus. Mas porém, meu amado, se atenta para aquilo que você está plantando diante de Deus.
Se atenta para a colheita, porque ela vai chegar. Se atenta para a plantação, porque a colheita vai vir. Se atenta para a plantação que você tem feito diante de Deus, porque a tua colheita virá e não tardará. Esteja preparado, porque o dia da colheita ele virá, meu irmão, meu amigo. Não seja de coração duro ao ponto de se encontrar endurecido o seu coração para Deus. Não seja você de coração tão obstinado, meu irmão, de não se deixar ser advertido diante da palavra de Deus, porque Deus, ele açoita e ele adverte aquele a quem ele ama. Só que Deus não vai descer alto a sua voz estrondante e falar: olha, se arrependa, abandone esse pecado. Deus não vai fazer igual ele fez com Abraão. Abraão se separou, Abraão buscou. Você não está buscando agora. A única coisa que você busca agora é o pecado, e você quer que Deus fale com você agora e te adverte: ó, se arrependa. Não vai ser assim. Deus usou profetas para falar, Deus usou apóstolos para falar, Deus usou pregadores. Deus mudou. A mesma maneira, Deus continua falando até hoje. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus, não querem ouvir a voz do Senhor, são rebeldes à voz de Deus e estão perecendo por não dar ouvidos à voz de Deus. Jesus, ele está à porta do teu coração, do teu coração. E se você ouvir a voz, a palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados, Deus terá misericórdia de você. Deus usará de misericórdia. A Bíblia fala que haverá maior juízo para esta geração que não se arrependeu do que para a geração de Sodoma e Gomorra, do que para a geração de Noé. Menos juízo haverá, menos rigor haverá para a geração de Sodoma e Gomorra do que para essa geração que não se arrepender. Você já imaginou essa geração sendo julgada por Sodoma e Gomorra? Já imaginou o dia do juízo final e Sodoma e Gomorra julgando essa geração, lançando essa geração no inferno? A palavra de Deus fala em Coríntios: vocês não sabiam que nós iremos julgar o mundo, nós os santos iremos julgar o mundo? Se vocês não se acham dignos por haver de julgar as coisas simples, as causas simples, o que dirá que vocês estarão preparados para julgar o mundo? Jesus falou assim: Rainha Elizabeth, a rainha ela se arrependeu, Jesus fala na sua palavra que a rainha se arrependeu por ter ouvido a sua palavra. E se naquele grande dia os homens que não se arrependeram vão ser julgados por ela, vão ser julgados por aqueles que foram dignos, havidos por dignos do inferno. Sodoma e Gomorra foi havido por digno do inferno. Só que Sodoma e Gomorra não teve a misericórdia de Deus. Sodoma e Gomorra não houve a graça de Deus, não houve a expiação pelos seus pecados. Sodoma e Gomorra não tinha um livro sagrado chamado Bíblia Sagrada. Sodoma e Gomorra não viveu no tempo da graça e da misericórdia. Por que você acha que vai haver um juízo mais duro para eles do que para você? Por que você acha que Sodoma e Gomorra é pior do que você? Sodoma e Gomorra não teve essa graça que temos hoje, mas você tem, rejeita e vai ser cercado pelo exército do diabo e ser lançado no inferno. Lá em Mateus 25, Jesus fala: Jesus vai juntar os bodes, vai lançar nas trevas exteriores. A Bíblia fala que Jesus vai amarrar pé e mão e então dirá aos seus servos: lançai nas trevas exteriores. Jesus fala que vão ser lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. Quem que vão ser esses agentes que vão amarrar pé e mão das pessoas? Os anjos, os agentes de Satanás também vão amarrar os pés e mãos dos iníquos, desses sodomitas, esses avarentos, esses soberbos, esses homens orgulhosos que resistem à divindade de Deus e à sua palavra, vão ser lançados no inferno. E não vai haver recursos para que você possa se aproveitar. Não vai ter escape. Por isso entra pela porta. Jesus, ele fala em João 10: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagens. Quem entra por Jesus, ele encontra pastagens. Quem entra pela porta, ele encontra vida com abundância, vida eterna. Quem entra por caminho de perdição, ele encontra o tormento pior da sua vida, ele encontra a perdição do inferno. Por isso Jesus, ele fala em Mateus 7,
Escolha pelo caminho estreito, porque estreito é o caminho, apertado é o caminho, a qual conduz à salvação. Largo e espaçoso é o caminho, a qual conduz à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Largo e espaçoso é o caminho de perdição. O caminho do inferno é um caminho fácil de seguir. É um caminho muito largo e espaçoso. Só basta seguir o teu coração, só basta se sentir bem, só basta continuar vivendo, agradando a si mesmo. Mas Jesus falou, aquele que ganha essa vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim, do Evangelho, perder essa vida, este salvará. Perder essa vida significa perder o sabor pelo pecado. Perder essa vida significa perder o prazer, perder a graça pelo pecado. Significa trocar a sua vida de pecado, qualquer pecado que seja, para viver de acordo com a vontade de Deus. Perder a vida que Jesus está falando, que é essa vida terrena, trocando ela por uma vida celestial. Jesus falou, aquele que buscar salvar essa vida, perdê-la no céu, perdê-la uma eternidade com Cristo. Aqui estão os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. Esses que ouvem as palavras de Deus e as praticam são como pessoas que construíram uma casa sobre a rocha. E o detalhe que a Bíblia fala que o homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia, ambos os dois o vento veio e soprou. O que ouviu a palavra de Deus e praticou é o que construiu a casa sobre rochas. O vento não derrubou, porque está firmado sobre a rocha verdadeira que é Cristo. Mas o que ouve as suas palavras e as não pratica é o homem que ouve a palavra de Deus e assim ele é assemelhado com alguém que constrói a casa em cima de uma areia sem alicerce. O vento veio e soprou, e foi perda de tempo, foi investimento vão, foi jogado fora toda a sua economia e todos os seus recursos, foi em vão. São os homens que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Foi em vão. Todas as suas obras de caridade serão em vão. Todas as suas obras boas não serão lembradas diante de Deus. Construiu um império muito grande, construiu casa muito grande sobre a areia. Ouviu a palavra de Deus, ouviu, mas não praticou. E assim veio o vento, assoprou sobre esta casa, ela caiu, foi grande a sua queda. A queda de muitas pessoas vai ser grande. Será tão grande a queda dos ímpios, será tão grande a queda dos enganadores, será tão grande a sua queda, porque o que há de vir virá. A Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. Por isso se prontifica em se preparar para se encontrar com Deus. Prossiga em conhecer a Deus dia após dia. Prossiga examinando as Escrituras ao conhecimento de Deus dia após dia. O próprio salmista fala: ata essas palavras nas tábuas do teu coração e esconde elas as 7 chaves, para que você não possa mais pecar contra Deus. Aí está o segredo que o salmista ele revela. A palavra de Deus não tem serventia, não tem valia em cima do painel de um carro. A palavra de Deus só tem serventia na tábua do coração gravada, ouvindo, praticando e prosseguindo em examinar dia após dia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quanto tempo tens aqui?
ser a última hora. Vejo a palavra se cumprir, em breve a igreja vai subir, e você como estará? Ele vem com poder e autoridade, e plena santidade, vem, Jesus vem, Ele vem. Pode ser hoje o grande dia do arrebatamento, em que a noite para nunca mais aqui regressar. Esse é o dia mais esperado por todos os santos, em que a noite grande glória encontra com poder e autoridade, Ele vem, em plena santidade, Ele vem, Jesus vem, Ele vem. Pode ser hoje o grande dia do arrebatamento, em que a noite para nunca mais aqui. Parabéns! Jesus que te abençoa. Deus que te abençoa. Deus cada vez mais. Amém, meu irmão? Deus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer em Tiago 1:26, se alguém cuida ser religioso, não refreia sua língua, antes engane o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus que nos mostra somente uma religião verdadeira. Ela não tem vínculo como instituição, ela não é uma instituição. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus que é verdadeira e que nos mostra uma verdadeira religião. Em Tiago 1:26 e 27 diz que a religião pura, verdadeira junto de Deus Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas
nas suas tribulações, ajudar o órfão, a viúva em suas necessidades e fugir da contaminação deste mundo, da corrupção deste mundo. Isso é uma única religião que a Bíblia fala. Isso não tem a ver com ser católico, isso não é ser católico, isso não é ser evangélico, isso não significa ser espírita, não significa ser testemunho de Jeová, porque Jesus não é fundador de religião, Jesus não é mais um religioso. Jesus, ele é o caminho que leva ao Pai, o único caminho que dá acesso ao céu é Cristo, não é através de uma religião. Mas se alguém quer ser religioso, a Bíblia fala que deve refrear a sua língua, como está escrito em Tiago 1,26. Se alguém não refreia as suas palavras, suas línguas, a sua religião é vã. Ou seja, não tem valia nem serventia. Toda a sua religião, todas as suas práticas, toda a sua penitência vai ser vã. Todo o seu esforço foi em vão, foi inútil. Mas a religião que a Bíblia fala é você fugir da contaminação deste mundo. Coisa que nenhuma dessas religiões, elas nunca se separaram da corrupção do mundo. O braço direito deles é os políticos, Herodes, é Pilatos. O braço direito deles, dos religiosos, são os magistrados políticos. Coisa que Jesus nunca teve por pretensão, foi ter aliança com políticos. Jesus rejeitou a aliança com Herodes, com Pilatos. Herodes falou para Jesus, Pôncio Pilatos falou que podia livrar Jesus. Jesus falou, não, o meu reino não é deste mundo. Mas o político continuou insistindo, dizendo, eu tenho poder para te livrar. Você não sabe que se você abrir a sua boca agora, eu posso te livrar. Jesus não aceitou a força do braço da política e não honrou a Pilatos nem Herodes, mas sim honrou o Pai na cruz. Por isso toda a falsa igreja, ela tem aliança sim com o político, ela tem amizade sim com o político. Por isso que ela tem CNPJ, porque ela tem aliança com o político, ela paga, ela dá lucro para o governo. Ela é como uma cultura que gera renda para o governo. Por isso que ela é vista como empresa. Religião é lucro financeiro, é empresa. Religião é comércio religioso, só para vender mais cultura, para vender terços, para vender crucifixos, para vender guias, para vender campanhas, para vender mais campanhas. Fuja desse comércio, escapa desse engano, escapa desse laço do diabo. Esse é o evangelho de ladrão. O evangelho de ladrão, ele produz pessoas ofertantes que trazem para os seus líderes riqueza. O evangelho verdadeiro, ele traz corações arrependidos para Cristo. O evangelho verdadeiro traz almas convertidas a Cristo, traz um coração quebrantado para que Cristo possa habitar e operar. Mas o falso evangelho traz pessoas, traz clientes. Verdadeiros clientes são o evangelho dos religiosos. Só serve para vender objeto. Jesus não mandou comercializar a fé, não. Jesus não mandou comercializar a imagem de escultura, não. Jesus não mandou fazer campanha da fogueira santa, não. Estão pregando evangelho de ladrão. Estão saqueando o povo debaixo dos panos. Estão trazendo aos homens o evangelho de ladrão. São verdadeiros estelionatários da fé. São enganadores que com palavras vãs e vãs sutilezas fazem negócio do povo. Sabe o que isso significa, mano? O engano religioso, falsos profetas, falsas igrejas, falsos líderes. Sabe o que significa isso? Que o dia do Senhor está próximo. Jesus fala em Mateus 24, versículo 4, um dos primeiros sinais de sua volta é o engano. Jesus fala, cautelados para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, disse Jesus, virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Paulo fala em 2 Pedro capítulo 2, com palavras vãs e vãs sutilezas farão de vós negócio, pelo que já não é de largo a sua sentença, a sua perdição não dormita. Nós estamos vivendo a um passo para o arrebatamento, vivemos a um passo para o grande dia. Conheça a verdade, examine as Escrituras, examinai as Escrituras sagradas, são elas que testificam de Jesus Cristo.
nelas nós encontramos a vida. Examine, pois as Escrituras Sagradas são elas que testificam de Jesus Cristo. Nelas nós encontramos a vida. São delas que nós provemos a vida eterna. Examine o que está escrito. Coloca a prova o que você ouve com o que está escrito. Compara, coloca do lado e você vai descobrir o que é verdadeiro. Porque a Igreja de Cristo sempre teve esse costume de colocar à prova todas as coisas. Comparar o que é verdadeiro com o que dizem que é verdadeiro é um dos deveres de todo cristão, de todo ser que diz que crê em Deus. O verdadeiro está aqui, a palavra de Deus. O resto só pode ser declarado como verdadeiro se você encontrar a fonte aqui na Bíblia. Se o padre encontrasse fonte na Bíblia aqui, ele tinha que mostrar para as pessoas o porquê que tem que se dobrar diante da mais escultura, sendo que Deus falou para não fazer mais escultura. Qual que é a explicação? Eles não conseguem explicar, eles dão meia volta, eles arrumam um monte de desculpas e desculpas, mas não dá explicação. Ah, mas aqui nós não estamos idolatrando, nós estamos venerando. Não, nós não somos idólatras, nós estamos venerando. Dá meia volta, um monte de volta, mas não explica o que está escrito aqui. Deus falou, não façam imagem de escultura, não se dobrem diante dela. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. É um mandamento. Mandamento não serve, não vale, porque mandamento é coisa muito séria. E Deus deixou para o nosso aviso esses mandamentos para que nós possamos ter em nosso coração a lei de Deus gravada em nosso coração. Nós não vivemos pela lei, vivemos pela graça. Mas quem ama a Deus não vai dobrar seu joelho diante da imagem de escultura jamais. Quem ama a Deus não vai seguir um falso evangelho jamais. Nós vivemos pela graça. A lei de Deus se cumpre em amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas significa amar acima até mesmo de sua própria vida. Então examine a Escritura. Você vai encontrar a resposta para tudo. Procura na Bíblia o purgatório, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, a menos que você leve em conta as distorções bíblicas de homens hereges. Porque Jesus, quando fala do inferno, ele deixa bem claro como é. Ele descreve como fogo, ele descreve como tormento. Mas purgatório, você não encontra na Bíblia Jesus falando nem por parábolas, nem Jesus falando de uma forma misteriosa, você não encontra. Jesus, quando fala do céu, ele abre e deixa bem claro como é. Lá em Apocalipse, Jesus fala em Apocalipse 21, bem claro como é o céu. Ele dá detalhes, riqueza de detalhes como é o céu. Mas não há nenhum detalhe sobre o purgatório, porque ele é inexistente. Não há nem nada documentado, nada registrado na Bíblia sobre o tal do purgatório, porque ele é inexistente. Não há nenhum registro na Bíblia sobre a reencarnação em que os espíritas creem, porque ela é inexistente, ela é uma fábula. A Bíblia fala e deixa claro que saduceus acreditavam em ressurreição. Eles acreditavam em ressurreição. Eles acreditavam que na reencarnação e não na ressurreição. Saduceus acreditavam que ia reencarnar. Jesus pregou sobre a ressurreição dos mortos e não sobre a reencarnação de mortos. Jesus pregou que os mortos vão ressuscitar para serem julgados, mas contra a reencarnação Jesus pregou. Escapa do engano. Só tem uma maneira de escapar do engano: examinando o que está escrito. Examinando o que está escrito é a única forma de escapar do engano. A única forma de escapar do engano que submerge a tua alma à perdição. Lê o que está escrito. Não seja ignorante e nem soberbo, porque Deus dá graça aos humildes, mas os soberbos ele resiste. O soberbo Deus ele resiste. O humilde Deus ele dá graça. O soberbo eles vão padecer um castigo eterno, porquanto a sua sabedoria humana foi o seu guia e não a sabedoria divina de Deus. O soberbo ele rejeita as admoestações, as instruções, as advertências, as exortações. Mas o humilde, ele encontra para si essas exortações e ele acolhe, ele guarda, ele abraça. Por isso, a Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo.
Não seja soberbo diante de Deus. Quem rejeita as Escrituras é soberbo. Quem rejeita a correção é soberbo. O delira acerca das questões, conforme diz a palavra de Deus. Delira acerca das questões por rejeitar as instruções de Deus. Não rejeita as instruções de Deus. A Bíblia fala: filho meu, se hoje fores corrigido pelo Senhor teu Deus, não desmais de pavor, não resista, não endureça o seu coração, mas antes venha a se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, cidade de Goiânia. Cidade de Goiânia, abandona a idolatria, abandona o ídolo do futebol. Cidade de Goiânia, abandona o ídolo da imagem de escultura. Abandona o ídolo chamado cervejinho, chamado embriaguez. Abandona esse ídolo, essa perdição vai te levar ao inferno. Escapa desse laço do maligno, escapa desse laço de Satanás chamado pecado. Escapa, pois o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. É somente por meio dele, somente através dele, somente seguindo a ele, somente sendo instruído por ele, escapa da perdição do inferno. Abandona os seus pecados, deixe os ímpios seus caminhos maus, tornem-se para Deus, porque Deus é benigno, Deus é misericordioso, longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a vida eterna. Deus não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a vida eterna. Anuncia a todos em todos os lugares que venham se arrepender. Se arrependa enquanto há tempo. Bem-aventurado é o servo quando o Senhor vier encontrar fazendo assim. Mais do que felizes são os servos quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim, como diz a sua palavra. Bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam, os que praticam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Será de tua alma no dia final? O que será de você diante do tribunal? O que você vai dizer ao juiz? O que você vai dizer? Ouvindo a palavra, mas nunca quis obedecer. Me ofereceram Jesus, porém eu desprezei. Pelos prazeres do mundo me apaixonei. Achava tudo tão lindo. Pai do Senhor, irmãos, vamos finalizar por aqui a pregação. Deus abençoe.